Fala galera, professor Dimas com vocês novamente para tratar de assuntos importantes da nossa contabilidade. E hoje nós falaremos da unidade 6, que é a posição econômica. Posição econômica que é tão importante ser conhecido para saber se a entidade está trilhando os rumos que ela almejou no começo, ok? Para falar de posição econômica, nós precisamos falar da apuração do resultado. O que vem a ser isso? A cada exercício social, normalmente de um ano, as entidades devem apurar o resultado dos seus negócios. E esse resultado ele pode ser positivo ou pode ser um resultado negativo. E será através desse resultado que vai ser possível tomar algumas decisões, além de analisar se o objetivo principal da empresa está sendo atingido. Ok? Como que a gente apura o resultado? Apurar o resultado nada mais é de que realizar o confronto das contas de resultado conhecidas na contabilidade. Contas de resultados essas sabidas como receitas, despesas e custos. Através desse confronto, no caso das receitas serem maiores que as despesas e os custos, o resultado vai ser positivo ou lucro. Caso contrário, caso as despesas e os custos forem maiores do que as receitas, o resultado, infelizmente, vai ser negativo ou prejuízo. Daí, nós temos uma condição indispensável nas organizações hoje, que é o resultado visto como medida de eficácia empresarial. O resultado é frequentemente utilizado como medida de performance ou como base para as outras unidades de medida, tais como retorno de investimento, o resultado por ação, e esses elementos estão diretamente relacionados com a mensuração do resultado, que são as receitas e as despesas e os consequentes custos. Daí nós precisamos traçar alguns conceitos básicos para que nós entendamos melhor a nossa unidade de estudos. Primeiro, receitas. O que são receitas? Receitas são aquelas classificadas como aumentos dos benefícios econômicos durante um período contábil. Ou seja, a entrada de elementos ou de recursos para o ativo, aumentando esse ativo ou até mesmo causando uma diminuição no passivo, que vai resultar no consequente aumento do patrimônio líquido, que é o lucro tão almejado pelas entidades. As receitas surgem no curso natural das entidades. Via de regra, 99% das receitas são advindas das vendas da empresa, mas nós temos outros tipos de receita que nós trataremos em unidade específica. Nós temos na outra ponta os gastos. Podemos conceituar gastos como sendo sacrifícios financeiros que uma determinada entidade faz visando a obtenção de um produto ou de um serviço. Esses gastos, ao contrário das receitas, são divididos em 5 grandes grupos: os investimentos, os custos, as despesas, os desembolsos e as perdas. Veremos resumidamente o conceito de cada um deles na sequência. Investimento. Podemos definir investimento como um gasto que está sendo ativado, ou seja, que está entrando no ativo, em função da sua vida útil, ou também, quiçá, em função de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Já os custos são esses gastos relativos a consumo de bens e utilização de serviços na produção de outros bens e de outros serviços. Já as despesas, que têm a mesma característica dos custos, que são bens e serviços consumidos, mas agora não mais para a produção de bens ou serviços, e sim para a obtenção de receitas. Lembrando sempre que nós podemos classificar que a diferença básica entre o custo e a despesa é o local onde o bem ou o serviço está sendo utilizado. Se nós elencarmos, por exemplo, salário dos empregados, podem ser tanto empregados da fábrica, que serão classificados como custo, como salários do setor administrativo, que obrigatoriamente serão classificados como despesas. Simples assim. Já os desembolsos são classificados como pagamentos resultantes da aquisição ou da compra de um bem ou de um serviço. O desembolso ele pode acontecer antes, durante ou depois a entrada da utilidade comprada. Um exemplo de um desembolso que acontece antes. Toda vez que você faz uma encomenda ou uma negociação com o fornecedor, que ele te pede uma antecipação ou uma entrada ou um sinal antes da entrega do bem que está sendo adquirido, está acontecendo nesse momento um desembolso antes. Durante
é a famosa transação à vista. Mercadoria para cá, dinheiro para lá, tá? Já o desembolso que acontece depois é o pagamento a posteriori, ou seja, o famoso a prazo. Compra-se agora, paga-se depois. E nós temos, por último, a perda. A perda é classificada como bem ou serviço consumido de forma involuntária. Podem ser consideradas perdas normais ou perdas anormais. Exemplo, um incêndio é uma perda anormal. Deterioração de estoque, quebra de estoques, tudo isso é anormal. Roubo, uma geada, uma chuva de granizo, tudo isso caracteriza perdas anormais. Já as perdas normais são aquelas comuns ao processo produtivo. Vamos imaginar uma indústria de confecção que está fazendo ali suas calças jeans, a prensa, na hora de cortar o jeans, obrigatoriamente sobra ali aquele retalho, aquela pontinha do tecido. Isso é uma perda normal do processo de fabricação de uma confecção. Só para a gente entender. Na nossa próxima unidade, nós veremos os regimes contábeis. Regimes contábeis esses que vão nos nortear a esta apuração do resultado. Mas isso é uma preocupação para a nossa próxima aula. Te espero lá. Um abraço.